Olá, galera do YouTube. Eu sou a Fernanda do I'm Programando e eu tô aqui para mais uma aula do curso de programação em Python. Então, na aula de hoje, nós vamos ver revisão geral sobre o que nós abordamos no canal. O que nós vamos ver? Condicionais e revisões com loops while. Lembrando que essa revisão com loops while é a outra parte com o nosso amigo Matheus. Estrutura condicional if e else. Nós colocamos uma figura aqui para relembrar para vocês alguns conceitos da condicional, como é a lógica mais ou menos. Então, por exemplo, se eu tenho uma condição será eu fico em casa ou vamos à praia? Então, vamos à praia é uma condição se for verdadeiro. A pessoa vai à praia. Vai depender, no caso, se tiver sol. No caso, se não tiver, ficamos em casa. Então, se não tiver sol, ficamos em casa. Então, a else vai ser o se não. E o if vai adotar o sim, no caso, nesse exemplo. Então, estrutura condicional if else, o comando if significa o se, né, que vocês já sabem, e é uma condicional se ela for verdadeira. Se for verdadeira, vai entrar no bloco da condição e executar o comando que estiver lá. Se não, se ele for falso, que no caso é if else, é uma estrutura condicional composta, que no caso é pelas duas condições, if else, e nesses casos nós podemos utilizar que significa o se não. Se no caso, se não for verdadeiro, ele vai executar o bloco else, a condição else. Então, e o elif também. O que significa o elif? O elif é mais, como eu posso dizer, vários ifs aninhados. Então, eu repito várias vezes para verificar a precisão de uma condição. Então, voltando para o exemplo 1, indo para o exemplo 1, quer dizer, escreva um programa que peça para o usuário digitar um número par. Caso o número seja par, imprima na tela número par. Caso contrário, ele imprima na tela número ímpar. Então, como é que ficaria isso lá no nosso código? Voltando aqui, já tenho a minha IDE Python aberta. Nós vamos ter que fazer o quê? Dizer para o usuário informar um número do tipo inteiro. Lembrando que eu vou utilizar input, digite um número. Então, eu estou dizendo aqui para o usuário digitar um número, no qual eu vou verificar se esse número for... qual a condição para um número ele ser par? Ele tem que ser divisível por 2 e ter resto zero, né? Então, ele tem que ser divisível por 2, que no caso nós utilizamos porcentagem, divisível por 2 e resto igual a zero, né? Daí ele vai entrar e vai dizer que o número é par. Número par. Se não, logo o número é ímpar, né? Vocês concordam comigo? Então, é só escrever uma mensagem aqui. Número ímpar. Aí, eu salvo o meu programa e venho aqui, número par. Como eu já fiz a questão, tem uma parecida aí, mas eu vou deixar aqui. Número par, exemplo. Ponto, extensão do Python. Então, eu vou executar agora. E eu vou informar o número 8. Então, ele está dizendo que é número par. E se eu informar, por exemplo, agora o número 1? Ele vai dizer que é o número ímpar. Voltando, gente, para a questão 2. A questão 2 fala: escreva um programa que pergunte o salário do funcionário e calcule o valor do aumento. Para salários superiores a 12.500, calcule um aumento de 10%. Para salários inferiores ou iguais, calcule um aumento de 15%. Então, eu já fiz essa questão lá.
está implementada e a gente vai ver como é que foi pensada a lógica dela. Então, eu vou declarar uma variável sal, que vai ser do tipo float, que vai receber, através do input, o salário do usuário. E vou declarar uma variável aumento, que vai receber esse aumento do salário, esse cálculo do aumento. Então, eu tenho uma condicional aqui. Se o salário for maior ou igual a 12.500, calcule o aumento, vai receber o salário mais o valor do salário vezes 0,1. Esse 0,1 é 10%, que no caso eu só simplifiquei. 10 sobre 100 dá 0,1. Então, eu estou multiplicando o valor do salário que o usuário digitar vezes 0,1. E estou escrevendo depois, através do print, o seu salário, o seu aumento é de 10% e vai retornar o valor do aumento sobre o salário que o usuário digitou. Se não, ele vai supor já que o salário é menor e vai calcular um aumento de 15%. 15% é 0,15. O mesmo cálculo, só mudando aqui o final, 0,15. E vai escrever para o usuário o valor do aumento de 15% e o aumento do salário. Bora ver como é que vai funcionar. Então, se o meu salário é 12.600, eu tenho que ter um aumento de 10%, né? Porque tá entrando na primeira condição lá. Então, tá certo. O seu aumento é de 10% e ele dá aqui o valor sobre o salário do aumento. Já executando de novo, digamos que o meu salário seja 12.500, o mesmo que eu tenho lá no escopo, só que a condicional diz que eu tenho que ter um aumento de 10%. Então, ele está pegando esse aumento de 10% e está retornando esse valor do aumento para o usuário. E digamos que eu tenho um valor bem menor que isso. Então, o meu salário é de 1.300. Então, o meu aumento tem que ser de 15% e o valor que eu vou ganhar é esse daqui. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Fiquem aí com as explicações de Matheus com loops while.